Atualmente, nas quintas-feiras, nós temos estudado o livro de Juízes e nesse momento nós estaremos entrando no capítulo 8, caminhando para o término da história de Gideão, se não houvesse toda essa situação aí de coronavírus, quarentena e tudo mais. Contudo, como muitos irmãos não estão presentes às quintas-feiras, por vários motivos, nós decidimos contar com a compreensão dos irmãos que estão sempre por lá e por aqui então nós vamos retornar ao início do livro. Porque se nós fôssemos fazer um resumo de tudo que já conversamos até aqui, certamente nós teríamos uma perda significativa de conteúdo e isso acabaria fazendo com que você que resolveu ouvir esses áudios acabasse se sentindo perdido. Os irmãos que frequentam as quintas-feiras vão acabar tendo um bônus, porque poderão rever tudo que nós já conversamos e certamente terão a oportunidade de pensar em outras questões que porventura nós tenhamos passado rápido demais. Nossos objetivos com essa prática são que você aproveite esse tempo de quarentena para se dedicar ao estudo da Palavra de Deus, que você se sinta contagiado, não pelo coronavírus, mas que você se sinta contagiado para continuar estudando, se distanciando um pouco das notícias ruins e se enchendo das palavras de vida eterna. E que ao final desse período de quarentena, quando tudo estiver normalizado e isto lhe for possível, que você tenha o desejo de participar também dos estudos bíblicos presenciais às quintas-feiras, porque é sempre muito legal, a gente troca uma ideia e vale muito a pena. Sempre que nós iniciamos o estudo bíblico de um livro, a primeira aula sempre é dedicada à compreensão do contexto. Isso significa que nessa primeira aula nós utilizamos pouco texto bíblico e ressaltamos questões de fundo histórico, político, religioso, enfim, para a gente tentar ambientar tudo aquilo que a gente vai conversar depois. A gente também fala sobre os principais temas que perpassam o livro. Mas, só para lembrar, isso é apenas na primeira aula. As aulas seguintes já são todas voltadas para o texto e aquilo que nós chamamos das suas verdades teologais, ou seja, o que aquele texto quer de fato ensinar a nós. A Bíblia é o nosso livro por excelência. Toda reflexão decorre dela. Contudo, a Bíblia é uma fonte inesgotável, com várias possibilidades de abordagem. E é por isso que, para delinear o caminho da nossa abordagem, nós também adotamos um livro-texto, um livro chamado Juízes para Você, que foi escrito por um pastor presbiteriano chamado Timothy Keller. Você ouve as mensagens que eu prego, volta e meia você deve me ouvir citá-lo. Então, fique com a Bíblia na mão, seja ela por meio de aplicativo de celular, ou seja a Bíblia mesmo física. E quando eu citar um texto bíblico, procure acompanhar. Se for necessário, pause o áudio, encontre o texto e depois continue para que a gente faça a leitura juntos. Eventualmente, em algum momento, eu posso dizer, apenas indicar o texto bíblico e dizer que não vou fazer a leitura para você mesmo fazer esta leitura, tá bom? Então, dito isto, vamos partir para a introdução do livro de Juízes. Bom, para falarmos sobre o livro de Juízes, nós precisamos falar um pouco sobre o livro anterior, que é o livro de Josué. Então, o livro de Juízes vai ser melhor compreendido se ele for visto à luz do livro de Josué. No livro de Josué, nós vemos a continuidade da caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Então, aquele povo que saiu do Egito, que foi liberto por Deus através da instrumentalidade de Moisés,
Esse povo agora está caminhando rumo à terra prometida, está caminhando sob a liderança de Moisés. E aí, no livro de Josué, temos aqui um importante momento. No capítulo 1, do versículo 1 a 3, você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, a ordem para Josué era de liderar o povo, povo este que foi até ali conduzido por Moisés. Contudo, essa ordem de liderar o povo não era simplesmente cumprir um percurso, mas tão importante quanto o objetivo daquela caminhada, ou o alvo daquela caminhada, tão importante quanto isso era a maneira de como eles iriam trilhar esse caminho. Por isso, Josué recebe de Deus a orientação de ser forte e corajoso para fazer tudo conforme a lei que Deus havia dado a Moisés, e dela, ele, Josué, não deveria se desviar. Você pode ver especialmente aí no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, estas palavras sendo ditas. Então, a história do livro de Josué vai contar essa caminhada, que tem um objetivo, que é a terra prometida, mas ela deve ser feita, essa caminhada deve ser feita em fidelidade, deve ser uma caminhada de fidelidade diante de Deus, diante da lei de Deus. E nós vamos ver em Josué que em alguns momentos tropeços inclusive acontecem. O caso mais famoso é o caso de Acã. Mas, na maior parte do livro de Josué, o povo obedece a Deus e testemunha os milagres, os livramentos e, sobretudo, participa das vitórias que Deus concede ao seu povo. O caso mais famoso dessas vitórias militares, e lembrado por muitos de nós, inclusive com músicas, é a famosa Batalha de Josué diante da cidade de Jericó, uma cidade fortificada, e mesmo assim, sem que houvesse, inclusive, o confronto direto, as muralhas de Jericó vêm abaixo e o povo de Deus, então, tem uma vitória naquela cidade. Tudo isto porque o povo estava vivendo um tempo de fidelidade diante de Deus. O livro de Josué termina, então, com esse líder já sentindo os efeitos do tempo. Josué envelheceu e estava sabendo que o seu tempo estava por terminar. Quando ele tem essa percepção, ele reúne todo o povo e relembra ao povo a importância da aliança que eles têm com Deus. E isso também é retratado em um texto que nós conhecemos muito bem, que é lá em Josué, capítulo 24, o verso 14 e o verso 15, que diz assim, acompanha aí na sua Bíblia. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, final do livro de Josué, nós percebemos então que o povo é chamado, mais uma vez, para viver com integridade e fidelidade diante de Deus.
E assim como aconteceu no chamado de Josué, lá no início do livro, onde foi dito a ele que ele não deveria se desviar da lei de Deus, isso agora está sendo ratificado. E lembrado que aquela vontade de Deus, aquele desejo de Deus, não estava alinhado apenas a Josué, mas diante de todo o seu povo. Não era só Josué que precisava ser fiel a Deus e não se desviar da palavra de Deus, mas todo o povo. Uma outra coisa que a gente percebe nesses versículos que nós acabamos de ler, Josué 24, 14 e 15, é que aqui já se pode perceber a existência de alguns núcleos de adoração a outros deuses. E é por isso que Josué insiste que essa prática precisa ser abandonada. Mas o retrato final da história de Josué com o povo de Israel está expresso no final do livro de Josué e no início do livro de Juízes. Então, no final do livro de Josué, lá no capítulo 24, no verso 31, nós lemos o seguinte: acompanha aí na sua Bíblia. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, depois disso, Josué morre e é assim que termina esta parte da história da caminhada do povo de Deus. O início do livro de Juízes, então, narra esse período de intercessão. Ele vai contar as vitórias militares, vai falar dos assentamentos que são construídos nesta nova terra e fala, então, efetivamente, desse período de entrada na terra prometida. Juízes vai narrar também a morte de Josué. E aí você pode se perguntar, por que narrar novamente a morte de Josué? Porque assim como no início do livro de Josué foi marcado pela mudança de liderança, né, aquela de Moisés para Josué, agora no livro de Juízes nós vamos ver uma mudança de geração. Fique atento a isso. Isso vai ser muito importante para a compreensão do livro dos Juízes. Agora nós temos não apenas uma mudança de liderança, mas temos uma mudança de geração. E essa mudança de geração será a moldura de tudo aquilo que vai permear o livro dos Juízes. Então, veja aí, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, versículo 7, e você vai perceber que aqui vai ter praticamente um versículo que na linguagem aí do pessoal que usa computador, né, é Ctrl+C, Ctrl+V, é copia e cola praticamente o Juízes capítulo 2, versículo 7, e vai mais uma vez afirmar e mostrar aquele mesmo retrato que aparece no final do livro de Josué. Então, Juízes capítulo 2, versículo 7 diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Mas, continue no capítulo 2 e veja então essa virada geracional. Veja o que acontece com a geração seguinte. Em Juízes capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13, diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins.
Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, nós temos aqui uma crise geracional. E as consequências disso serão intensas. Ainda no capítulo 2, veja os versos 14 e 15, como um resumo dessa consequência, né? Juízes 2, 14 e 15 diz-nos assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, Israel vai sofrer aí as consequências de uma vida longe de Deus, longe da vontade de Deus. Eles vão sofrer o mal, e esse mal não é causado pelo inimigo, pelo diabo, não é por ninguém. Israel provocou a ira do Senhor e agora vai sofrer as consequências disso. Quando a gente olha para esse contexto assim, né, especialmente percebendo Israel provocou o Senhor a ira, a gente pensa assim, poxa, será que dá para essa situação piorar? Bom, o livro de Juízes vai mostrar que pode, a situação pode piorar. Porque o texto segue dizendo que o mesmo Senhor que disciplinava o povo também levantava juízes para libertar este mesmo povo. Ou seja, a bondade de Deus aqui está clara e expressa. A figura do juiz, então, que é este homem ou mulher, em alguns casos, que Deus levanta, é a figura do libertador. Então, o juiz aqui é diferente daquilo que nós entendemos hoje como sendo alguém ligado à área do direito e tudo mais. O juiz é alguém que é levantado e conduzido por Deus para libertar o povo diante da opressão suscitada pelo próprio Deus. Naturalmente, essa libertação acontece após um período de sofrimento. E quando o povo não aguenta mais, clama a Deus por libertação. Mas lembra que eu falei que as coisas podem piorar? Pois é. Veja o que acontece ao final de todo esse processo. Juízes, ainda no capítulo 2, versos 16 a 19. Acompanhe aí. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimia. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Veja que quadro deprimente era o quadro dos filhos de Israel, que mesmo após o Senhor levantar juízes para libertá-los, quando o juiz falecia, eles então voltavam aos caminhos de outrora e cada vez voltavam piores. E é assim que vai ser a relação de Deus com o povo
até o final do livro de Juízes. Aqui há uma espécie de ciclo do pecado que volta o tempo todo. Você veja os versos de 20 a 23 do capítulo 2 e perceba como Deus pretende agir diante da transgressão do povo. Então, estes versos eu não vou ler, vou deixar para que você possa fazer a sua leitura em casa. Juízes, capítulo 2, dos versos 20 a 23. Veja como Deus vai se portar diante destas práticas recorrentes do povo de Israel. Por fim, para a gente finalizar aqui esta nossa breve introdução ao livro de Juízes, vamos então com algumas curiosidades. Então, o que a gente percebe, o que nós vemos aí perpassar o livro de Juízes? Bom, primeira coisa, ao passo em que Deus levanta juízes para libertar o povo, nós vemos que estes juízes, eles não são perfeitos. Pouquíssimos demonstram integridade diante de Deus. Eles são um reflexo dessa geração em crise. Mas ainda assim, Deus os levanta e os transforma em ferramentas de libertação. É tudo obra de Deus. E aqui nós vemos então a graça de Deus triunfando sobre toda a limitação que estes juízes apresentam. Numa tradução mais para o nosso tempo, esses juízes seriam como que heróis, mas ainda assim são heróis imperfeitos. No livro de Juízes também, nós veremos que Deus, de maneira incansável, oferece a sua graça àqueles que não merecem, não a buscam e nem mesmo a valorizam, apesar de serem libertos e salvos por intermédio desta mesma graça. Então, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Um outro tema importante que nós vemos no livro dos Juízes é que Deus deseja governar todas as áreas da nossa vida. Por isso, o nosso coração não deve abrir espaço para outros ídolos. A crise presente na geração depois de Josué se dava pelo fato de tentarem se relacionar com Deus e com os outros deuses. É aquela relação de querer garantir dos dois lados. E isso demonstrava total falta de confiança no Senhor. Será que ainda hoje nós não temos ídolos e tentamos agir da mesma maneira que a geração do povo de Israel? A geração seguinte à geração de Josué? Fica aí para a gente pensar, refletir. Uma outra perspectiva interessante é que Juízes, o livro dos Juízes, mostra que a nossa vida, a vida daqueles que caminham ao lado de Deus, caminham para o centro da vontade de Deus, a nossa vida precisa de avivamento, avivamento bíblico, né? E esse avivamento ele é contínuo. O declínio espiritual é uma possibilidade muito grande para a vida de qualquer pessoa. E é exatamente por isso que nos é necessário ter e desenvolver uma fé que seja avivada. E isso dia após dia. Sem esse avivamento bíblico, e no decorrer do tempo aqui que a gente for conversar sobre o livro dos Juízes, nós vamos falar sobre o avivamento bíblico. Sem avivamento bíblico, nós corremos o risco de nos perder nessa caminhada e até de, em nome de Deus, fazer tudo aquilo que Deus não deseja para nós. Uma outra questão interessante que a gente vai perceber no livro dos Juízes. O livro dos Juízes mostra que todos nós, inevitavelmente, precisamos de um Salvador. Porém, nós precisamos de um Salvador perfeito. No livro dos Juízes, nós vemos que Deus salva o seu povo por meio de um juiz, por meio de muitos, ou seja, Deus às vezes usa um exército, né, liderado por um juiz.
Deus salva o seu povo por meio de uns poucos. Deus salva o seu povo por meio de um, como é o caso de Sansão. Mas diante dos nossos pecados, Deus enviará o único Salvador, a saber, Jesus Cristo, que irá nos libertar perfeitamente do domínio do pecado. Então, no livro de Juízes, todos esses heróis imperfeitos, esses libertadores imperfeitos, nas suas imperfeições, eles apontam para a necessidade de um libertador perfeito. E esse libertador perfeito é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E por fim, Juízes também fala bastante sobre a soberania de Deus e o fato dele permanecer no controle mesmo em dias muito difíceis. Mais uma vez, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, diante de tudo isso, o meu desejo é que você esteja animado, empolgado para essa caminhada no livro de Juízes. Aproveite esse tempo para estudar a palavra de Deus. Como lição de casa, já vou deixar para você a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 até o versículo 7, para ter um panorama deste início e relembrar aí tudo que nós falamos até aqui. Fica aqui então essa introdução ao livro de Juízes. Deus abençoe você, uma boa semana e seguimos juntos para a glória de Deus. Grande abraço.